Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde. Esse quadro, vocês já sabem que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Então já deixem aí suas perguntas, porque tenho certeza que esse ano 2021 vamos ter assuntos muito bons para se tratar, como também é o caso de hoje, o Hélio Responde de hoje, que é um Hélio Responde sim, mas também é um Hélio Convida. Teve duas pessoas em participações aqui no quadro do Hélio Responde, as duas vocês já conheciam de participação aqui no canal. Primeiro foi o Jordelei, segundo foi a Cláudia, e hoje nós teremos uma outra participação. Mas para falar sobre o quê? Para falar sobre o novo mundo, a nova terra, ou essa terra de regeneração que há muitos anos já vem se falando e nós também tratamos aqui no canal. Mas se nós já falamos sobre isso há muito tempo, há muitos anos, por que eu estou falando de novo sobre isso? Não estamos chovendo no molhado? Não, porque vamos trazer agora uma demonstração prática para vocês visualizarem como as bolhas da nova terra já estão aqui ao nosso redor. E eu tenho certeza que isso aqui não é um caso isolado. Se eu sair, por exemplo, só pelo Brasil afora, eu tenho certeza que eu faço mais de 1000 vídeos com 1000 pessoas diferentes que fazem algo para transformar esse nosso mundo, essa nossa sociedade, numa terra melhor, num mundo regenerado. E este mundo mais avançado em termos de consciência, eu penso que ela tenha e tem algumas bases. A primeira base é a espiritualidade, mas não uma espiritualidade isolada, mas sim uma ecoespiritualidade. Nós visualizamos e praticamos aliados com o mundo que nos cerca e com a natureza. Automaticamente traz necessariamente uma visão natural do mundo, que é fazer com que a gente perceba que Deus, o divino ou o sagrado, está não distante, mas sim no meio de todo o ecossistema que nós estamos inseridos. E claro, também uma das bases é aquela que nós sempre comentamos aqui no canal, que é o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem, aliada a essa eco-espiritualidade. E para falar sobre essas bolhas da nova terra, eu vou chamar aqui no Hélio Responde, o Hélio vai convidar a Natália para conversar com nós, com vocês, sobre o que ela desenvolve e como nós podemos manifestar esse novo mundo aqui e agora. Então, como eu comentei, estou trazendo aqui para vocês conversar com nós a Natália. A Natália, ela é cientista social, antropóloga, artesã, trabalha artesã têxtil, é importante nós falarmos. Também trabalha com a bruxaria, mas vocês sabem o que é bruxaria, né? Bruxaria são homens e mulheres sábias que utilizam os conhecimentos da natureza ao nosso favor, através dos óleos essenciais, das plantas, que criam uma menor dependência do mundo, dá para se dizer assim, desse mundo. Ou uma maior às vezes, né, dependendo do... Pode ser. Mas, e por que eu trouxe a Natália aqui? Porque, como eu já comentei, para demonstrar para vocês que não só é possível, como já existe uma materialização, uma manifestação deste mundo que às vezes a gente idealiza muito distante, mas que isso já existe aqui agora. Como eu comentei com vocês, a Natália faz os trabalhos a partir do artesanato têxtil e de outros artesanatos também. E uma das indagações e perguntas que eu até tinha para fazer para a Natália é por que esses trabalhos artesanais, manuais, são importantes para a gente acelerar esse processo de materialização da nova terra. Eu penso uma coisa, que talvez seja a gente fugir da automatização e trazer mais consciência para os nossos processos, né? Mas eu não sei o que tu pensa, se isso faz sentido também, ou o porquê que trabalhar desta forma que tu trabalha te aproxima de um mundo que é um mundo mais consciente. Uhum. Pois é, eu acho que a gente teve umas conversas aqui já, né, eu e o Hélio, e a gente falou muito sobre isso e pensando também, porque já existia um mundo em que a gente sabia dos processos artesanais, né? Eu acho que ali, antes da Revolução Industrial, a gente tem muito um panorama de guildas, de estruturas sociais e de mestres e aprendizes que
circulava em torno do saber fazer, da manualidade, etc. Mas talvez a humanidade não estava tão pronta ainda, ou precisava de certas transformações, até para valorizar, né, o que vai e o que fica, pensando bem nessa questão de uma prova, né, de colocar à prova o que a gente está dando valor nesse mundo. Então, eu acredito que a gente já passou por muitas transformações sociais grandes, né, grandes revoluções, grandes maquinários, tecnologias que vêm se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, o trabalho manual nos traz a questão do tempo presente, né? Nos traz a questão do tempo do ser humano, do tempo da mente humana e da mão. Tem um antropólogo que logo vai vir à tona aí o nome dele, que agora não está vindo, mas tem uma frase, assim, quando eu estava estudando ele, que ele falava muito sobre o processo de criação de alguma coisa, né? Que sempre começa na mente. A gente primeiro, por exemplo, quando se inventou uma agulha de costura, né, a partir de um osso ou de cordões, né, de tendões de animais. Como que surgiu isso, né? Porque isso já estava no mundo, mas a gente precisou de algum mecanismo para que ele viesse à tona. E como que foi esse processo? E esse autor narra isso, né, que antes da gente criar esse objeto e desenvolver esse objeto, a gente tem que ter a necessidade desse objeto na vida do ser humano. Então, nós, artesãos e pessoas que trabalham com manualidade, somos essas antenas que estão percebendo o que o mundo precisa, né? E chegou num ponto em que não precisa mais do trabalho artesanal em si, mas sim de uma transformação de quem faz e de quem produz esses materiais, né? Porque são mensagens que são passadas através desses fazeres, né? E quando esses fazeres se confundem entre mãos humanas, maquinários, e a gente não sabe nem direito quem fez ou como foi feito, ao usar esses objetos a gente também tá confuso, né? Tanto que a gente torna líquido, né, esses objetos, né? A gente usa uma roupa e essa roupa também em menos de um ano já se esvai de novo, né? Já volta para o seu ciclo de decomposição ou não tem mais uma utilidade, né? Para vocês terem uma ideia, bom, a Natália pode explicar melhor para vocês, mas quando eu comentei que ela é uma artesã têxtil, que trabalha com o feitio de roupas, inclusive eu estou aqui com uma peça que foi produzida a partir dela, ela faz todo o processo, tem o conhecimento de todo o processo, desde a remoção de um tecido natural da natureza, seja da lã de uma ovelha, até transformar isso em um tecido com a tecelagem, até costurar para fazer uma peça de roupa, depois fazer inclusive as impressões botânicas que chamamos, né, que é o rosto que tu vai dar para aquele tecido. Então isso é fantástico, e quem faz isso, bom, é a Natália, mas principalmente são as mãos da Natália, né? E vocês já conhecem o Rogério, do Jardim das Esculturas, que é um rapaz lá do Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria, que ele faz esculturas em pedras, e uma das coisas que mais existe no jardim dele são mãos, né? Porque ele falou que gosta muito de fazer mãos, porque é a partir das mãos que tudo acontece, né? E é a partir das mãos que nós vamos desenrolando, vamos fazendo algo, vamos trabalhando, como a Natália falou também, as ideias, a nossa mente, vamos desabrochando a nossa consciência para todo esse processo. E essa eu vejo como uma das principais transformações de outros momentos históricos onde a gente tinha a capacidade de produzir o que a gente produz manualmente hoje, mas a chave consciencial era diferente. Nós precisávamos ainda desenvolver algo para suprir todas as nossas necessidades básicas. Era muito árduo e trabalhoso suprir as nossas necessidades básicas, inclusive vestir, morar, comer e sobreviver. Hoje em dia, a gente não tem mais tanto essa necessidade, embora hajam regiões do mundo que ainda sofrem por essas questões, mas aí são outras vírgulas, né? Mas hoje nós não temos mais essa necessidade, isso já foi suprido. Agora nós podemos retornar esse processo para construir de uma outra forma. Olhar, penso eu, através
das manualidades, desenvolver a nossa sensibilidade, porque tem o toque artístico em tudo isso. E quando nós vamos transformando o nosso mundo, a gente pode organizar uma forma de conviver melhor. E aí vamos entrar numa nova política, quem sabe, de transformar o modo como nós vivemos, que também vai ser muito necessário para manifestar esse mundo que a gente idealiza, mas que a gente olha para fora, no mundo externo. Basta ver o que está acontecendo agora, né, no nosso país e no mundo, e está bastante distante daquilo que a gente idealiza como o ideal, o pleno, o perfeito. E ainda teremos tempo, porque as necessidades básicas estão supridas, de colocar, por exemplo, o trabalho científico, o desenvolvimento científico, dentro de uma área de desenvolvimento científico da nossa espiritualidade, do nosso bem-estar. E pensando nessa questão, né, que tu falou no início também, da ecoespiritualidade, né? E muitas vezes a espiritualidade, sim, tá na mente, né? Tá nesse poder da mente. Mas, ao mesmo tempo, um poder da mente que é canalizado numa ação prática, porque esse autor que eu citei anteriormente, ele fala muito disso, da mão ligada com a mente, né? Que se torna um gesto. Então, que gestos a gente está gerando nesse novo mundo que a gente quer ver? E está intimamente ligado à nossa mente, né? Por isso que é tão importante a escrita, que também é algo manual, a meditação antes de uma ação. Se a gente para pensar numa técnica como a tecelagem, como a fiação, a gente vê que a gente inicia a vida, né, com um fio. Porque é o fio condutor de um trabalho infinito. A gente pode fazer desde um tecido, desde uma obra de arte, desde, enfim, inúmeras outras coisas, né? O que eu acho muito interessante também de todas essas técnicas manuais é que essas revoluções que a gente está vendo e vivenciando e trazendo à tona já aconteceram, né? Se a gente pega a história de Gandhi, Mahatma Gandhi, ele foi uma pessoa muito importante, né, num certo período para a Índia, e a revolução espiritual que ele fez foi através do trabalho manual. E muito pouco se fala sobre isso, né, que na verdade foi a forma material que ele encontrou, que ele canalizou para trazer uma mensagem, né, de autovalorização do povo indiano que estava sendo reprimido pelos colonizadores ingleses, e que não deixavam, que proibiram eles de fazerem os próprios tecidos, de fazerem o próprio sal. Então, por que vocês estão proibindo a gente de fazer o próprio sal, de fazer a própria roupa? Não é só uma roupa, né? E é muito importante a gente saber que não é só uma roupa. E o Gandhi tinha certeza disso, né? Depois de conhecer Helena Blavatsky, principalmente, que ele teve um encontro ali com ela, e veio inúmeras outras questões, né? Junto com esses fazeres manuais. E se a gente para estudar só a história dele, talvez a gente entenda um pouco melhor, né, do que a gente tem que fazer também para ir construindo aos poucos esse novo mundo. Porque no fim não é uma revolução do dia para a noite, né? E sim é um trabalho de formiga, de bolhas. Normalmente a gente vai se sentir só, a gente vai se sentir que não tem sentido muitas vezes, mas se a gente tem a certeza de que é algo que nos faz bem, que é algo que, né, tá fazendo a gente ter uma segurança, de certa forma, é o caminho certo, né? E se vocês sentem, às vezes, essa solidão ou solitude, essa insegurança, esse vídeo é também para mostrar que você não está sozinho. Que além de você, tem muitas pessoas fazendo por onde. Tem muitas pessoas atuando também para transformar esse nosso mundo. E fica aí uma excelente dica de filme também, né? Porque tem o filme sobre a história do Gandhi, é sensacional. E quando tu comentou sobre que a vida inicia-se a partir do desenrolar de um fio, isso não é apenas prático, não cabe dizer apenas prático, né? Mas está também dentro das filosofias que sustentaram muito a espiritualidade do mundo, porque muitas tradições que a gente conhece têm as suas bases nas filosofias xamânicas. E o ponto central da filosofia, da cosmogonia xamânica, é a aranha com a sua teia, que tece a teia da vida.
e que tudo está conectado a partir desse ponto. E se nós olharmos outras tradições, a gente encontra o Tantra. O que é o Tantra? É o desenrolar de um fio. Que fio é esse? O fio da nossa consciência. Então, isto é prático, ao mesmo tempo é teórico e é interno à nossa espiritualidade. Basicamente, este vídeo é para demonstrar que tem pessoas fazendo muito. E como eu comentei no início, se eu sair, e tá aí, quem sabe, o início de uma jornada. O Frodo em busca do que eu não sei ainda. Se eu sair ao longo do Brasil, vou fazer mais de 1000 vídeos com 1000 pessoas diferentes, mostrando para vocês que tem pessoas fazendo coisas diferentes por uma mesma finalidade, que é a finalidade de transformar esse mundo num lugar melhor. E transformação do mundo é algo prático, mão na massa e pé no chão. Então, para a gente trazer esse toque mais prático, eu te pergunto então, Natália, se tem algum projeto que tu participa, que tu faz parte, que traga essa transformação verdadeira que a gente está falando aqui no vídeo. Se trazer algum exemplo, algo nesse sentido. Tá. Então, aqui em Florianópolis, né, vamos localizar geograficamente. Estamos numa ilha, a ilha de Florianópolis fica aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil. E aqui a gente tem alguns trabalhos assim com mulheres e com pessoas com algum tipo de deficiência física, mental e por aí vai. E esse trabalho a gente é muito pautado na antroposofia, a gente segue essa linha, a agroecologia e a manualidade. Então o meu ateliê e mais duas parcerias que a gente tem. Uma dessas parcerias cria ovelhas de forma totalmente agroecológica, homeopática, onde toda a ovelha está dentro de um sistema, desde a adubação a partir das fezes da ovelha, que vai para a horta, a lã que a gente usa para espantar formigas que vão comer uma hortaliça, e esse trabalho de manualidade, que é um trabalho muito importante para pessoas que têm outras percepções e outras sensibilidades, né? Sim. Ou que têm dificuldades para se concentrar. Então a gente executa esse trabalho, que não é só um trabalho sobre lã, né? Não é só um trabalho sobre manualidade. É um trabalho que insere e cria uma oportunidade, né? E uma forma de viver que é possível e é real, né? Uhum. Então, é incrível a gente pensar que uma ovelha pode ser tratada de forma com respeito, né? Também, que não precisa ser drogada, não precisa ter remédios pesados, a gente pode só utilizar a homeopatia. E tem histórias de que ovelhas foram salvas já, que pessoas que não concordam com a homeopatia olharam e falavam, não, vai morrer, né? Abate, mata e ela sobrevive. Então, enfim, eu acho que são exemplos que fazem a gente perceber que é possível a gente ter menos quantidade de coisas com uma qualidade, com uma história e com, enfim, possibilidades de um mundo realmente mais harmônico, mais justo, né? E eu penso muito sobre isso também no nosso dia a dia, porque não é, por exemplo, se eu não gosto de fazer um trabalho manual ou se eu não tenho tanta paciência, tudo bem, eu acho que é indicadíssimo você fazer, porque aí você consegue adquirir essas qualidades. Mas você pode apoiar de certa forma, né? Seja dando a sua atenção numa rede social, com algum projeto que você sinta que tem essa energia, né, de fazer as coisas do zero, de buscar, porque a gente está desbravando, né, a gente está pegando um facão e abrindo um novo caminho, porque a partir dos anos 90 que a gente teve um sucateamento e uma substituição total dessas fibras naturais, né, como a lã, principalmente, por conta de um grande processo de industrialização que começou, né. A China abriu suas portas para o comércio e a Índia sofreu muito com isso, países assim que têm uma população muito grande e que têm poucas condições de trabalho e que ao mesmo tempo tem uma grande espiritualidade, um grande desenvolvimento, mas que ainda sofrem por conta do têxtil, né? Que, claro, a gente não vê ninguém com escassez de roupas hoje em dia. Inclusive, é um dos maiores problemas do meio ambiente, a roupa, né? Porque não tem um descarte, e quando há um descarte, a roupa vai ficar bilhões de anos se degradando e soltando microplásticos,
Porque cada lavagem, uma roupa libera cerca de 30 mil micropartículas de plástico. Olha aí. Então, é uma das vantagens da gente continuar usando uma roupa natural também, né? Uma roupa que não agride o nosso corpo, não agride o meio ambiente e que proporcione essa integração, né? De um sistema que não é mais piramidal, né? É mais circular, assim. E aqui nós estamos falando com a Natália, que é uma pessoa que está bastante inserida nisso e que atua de forma prática nessas transformações. Às vezes, não está no nosso contexto de vida e nem no nosso momento passar para uma etapa dessa, né? De trabalhar nestes contextos, mas a gente pode, como ela falou, apoiar, né? E apoiar não apenas as artesãs têxteis como ela, mas também os pequenos agricultores ou pessoas que trabalhem com agroecologia, que trabalhem com a consciência no trabalho e na atuação da terra e de tudo que nos nutre, seja com roupas que nutrem o nosso corpo, aquecem o nosso corpo, seja com alimentos que nutrem também organicamente o nosso ser, sejam com artes que nutrem às vezes até mesmo a nossa alma. E Sócrates dizia que essa espiritualidade muitas vezes não é saber do que a gente precisa, mas sim saber do que nós não precisamos. E a gente às vezes não coloca consciência na forma como nós levamos a nossa vida, mas se analisarmos a gente vai perceber que tem muitas coisas que podem ser deixadas de lado e que se a gente deixar vai facilitar inclusive a nossa paz interior. Tem muitos vídeos por aí, tem muitas mídias por aí que às vezes é melhor deixar de lado. Não essa é bom você até compartilhar. E se você conhece alguém que trabalha com algo nesse sentido que a gente trouxe aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários essa pessoa, porque quem sabe pode ser o próximo lugar que eu vá visitar para fazer outras entrevistas e trazer no Hélio Responde, o Hélio Convida. E creio que assim nós finalizamos a nossa conversa de hoje, nosso Hélio Responde de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui, até este momento. Deixa o like se você gostou, compartilhe nos grupos da família, no grupo do WhatsApp, manda para quem você desejar. E eu te agradeço também, Natália, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o convite, a visita, estadia, as conversas, tudo. E também peço para as pessoas valorizarem não só pessoas novas, né, que estão aí, que estão nas mídias sociais, mas principalmente aquelas pessoas que estão no seu bairro, que têm um trabalho bem tradicional, que já são idosas, enfim, e que a gente percebe que podem ser as últimas gerações que realmente valorizam esse tipo de trabalho, né, e domesticar menos esse trabalho, né, atribuir menos à mulher ou atribuir menos a um gênero específico e diversificar, né, trazendo para todos os seres, né, todas as pessoas, porque a gente merece ter o prazer de produzir o próprio alimento, de produzir a própria roupa, ou de pelo menos ter autonomia de escolher, né, ou saber do que é feito. Então é isso. Não, produzir aquilo que a gente utiliza é o que há de mais sagrado, porque tu coloca a intenção, tu trabalha energeticamente o que for, com uma alimentação prânica que envolve tudo que tu estiver fazendo, e isso é o que traz verdadeiramente a saúde. E o primeiro ponto é ter saúde, saúde de sanidade, sanidade física, mental e espiritual é o que transforma e o que sustenta esse mundo que a gente tanto idealiza e quer criar. Então, muito obrigado, nós nos vemos nos próximos, um grande abraço e até mais.